Eu leio o quarto selo do Apocalipse, capítulo 6, versículos 7 e 8. Quando abri o quarto selo, ouvi a voz do quarto vivente que dizia: vem, convidando para ver, e esse quarto vivente é a águia. São 4 selos. O primeiro selo foi o leão, o segundo selo foi o touro, o terceiro selo o homem, e aqui o quarto e último animal vivente, a águia. E o William Branham diz que essa águia aqui representa a era da águia, Essa águia, que quer dizer também um profeta que vai chamar esse montador aqui de morte, É papel da águia, identificar. É por isso que um profeta, mensageiro, ele é enviado para os escolhidos, para facilitar, abrir a visão, abrir o entendimento. E o texto diz: vi aparecer um cavalo esverdeado. A minha Bíblia é a Bíblia de Jerusalém. Então ela não fala cavalo amarelo no quarto selo, ela fala cavalo esverdeado. A Bíblia de Jerusalém era diferente das Bíblias protestantes, da Bíblia King James, da Bíblia do Padre João Ferreira de Almeida. Para começar, ela é uma Bíblia que tem 7 livros que o Dr. Martinho Lutero retirou, e ela está de volta, Esses 7 livros estão de volta aqui na Bíblia de Jerusalém. Sim, é uma tradução hoje, antes era da editora Paulinas, hoje é da Paulo, pertencente à Igreja Católica, É uma tradução católica, mas é a melhor que existe. E muda tudo, Essa é a Bíblia que eu utilizo para pregar. Ela foi realmente feita, esse trabalho, esse projeto, que o Papa de Roma até tentou impedir, Foi feito lá em Israel, Jerusalém, E ela é feita a partir de traduções dos textos originais do hebraico, do aramaico e do grego, Por que ela é diferente? Aqui tem o livro de Tobias, onde aparece o anjo Rafael, Aqui tem o livro de Eclesiásticos, tem Eclesiastes na Bíblia de 66 livros protestantes, mas aqui nessa Bíblia aqui tem 7 livros a mais, 73 livros. Tem o Eclesiástico 23 que diz que a mulher que comete pecado de adultério, eu acredito que não é só a mulher, é o homem também, Fica uma mancha para sempre, conforme Paulo falou lá em 1 Coríntios 6, Quem comete fornicação, pecado de sexo, peca contra seu próprio corpo, Então essa é a Bíblia de Jerusalém. Mais coisas aqui. Tem Macabeus 1 e 2, por exemplo, 2 Macabeus, capítulo 2, versículo do 1 ao 8, diz que o profeta, eles falam Jeremias, mesmo aqui na Bíblia de Jerusalém, mas é Irmial, Escondeu a arca da aliança numa gruta no Monte Nebo. Monte Nebo é na Jordânia, Então, a Bíblia de Jerusalém fala até onde está localizada a Arca da Aliança. Todo o Velho Testamento aqui, o Criador é chamado de Iavé. Já expliquei isso, que o nome Hashem se retira as vogais e coloca entre Yod, Rei, Vav, Rei, YH, WH, da Iavé. O nome Elohim se retira as vogais e coloca entre as consoantes Yud, Rei, Vav, Rei, YH, WH, vai dar Yehovim. E o nome Adonai, se retirar as vogais e colocar entre as consoantes Yud, Rei, Vav, Rei, YH, WH,
vai dar Yehová, né? Eu já disse que eu gosto do Adonai, né? E eu gosto de pregar Yehová, mas ainda é hipotético, porque Apocalipse 19 diz que quando Mashiach e Yoshua vier, ele tem um nome que ninguém conhece, né? Exceto ele. Esse é um nome impronunciável. Então ninguém vai acertar. Vai aproximar, tem mais de 72 nomes, né? O Criador aí na Bíblia, né? Em hebraico, em hebreu, né? Mas a pronunciação certa, o nome certo, só Mashiach sabe. Só Mashiach Yoshua sabe. Também essa Bíblia de Jerusalém me dá e dá a todos no rodapé de Matitial 1:21, Mateus 1:21, o nome Yehoshua, né? Que quer dizer Yahvé salva, né? E esse nome Yehoshua está no rodapé para Mateus 1:21. É o nome do 6º livro da Bíblia lá, Bereshit, o 1º, Gênesis, Shemot, Êxodo, 2º, Vaincrá, Levítico, 3º, Begmidá, Números, né, o 4º, Devarim, o 5º, Deuteronômio, e o 6º livro, Natanash, dos Hebreus, na Bíblia dos Hebreus, chama-se Yehoshua. Não aparece o nome Josué no hebraico, não tem a letra J nem para o Antigo Testamento, nem para o Novo Testamento. E o nome do filho de Num era Oséias, não era Josué. E Moisés, em Números 3, adicionou o Yud. E o nome de Oséias, passou a ser Yehoshua. É por isso que o nome do Salvador da humanidade, na Brit Hadashah, no Novo Testamento, apareceu no Velho Testamento. Yehoshua. E o anjo Gabriel, em Matitial 1:21, nunca saiu da boca do anjo Gabriel para a Virgem Míria: põe o nome do seu filho, do filho que vai nascer, seu, de Jesus. Se a letra J não existe no hebraico, o anjo estava falando em hebraico. E o J vai vir no ano 1524, a fonética do I para o J vai ser mudado pelo embaixador da Igreja Católica Romana, chamado Jean Georges Tercino, pai da letra J, né? De Roma. Ele foi enviado para a Alemanha em 1515, ele estava lá quando Lutero pregou as 95 teses em Wittenberg, né? Em 1517. 7 anos depois, em 1524, a Igreja Romana inventou essa segunda arapuca, porque já tinha inventado uma arapuca para prender pessoas no Concílio de Nicéia, no ano 325. Mas no ano 1524, aí vem o nome de Jesus, aí o mundo todo está preso. Porém, a mesma Igreja Católica que inventou a arapuca, nessa tradução da Paulus, editora católica, deixou escapar o nome Yehoshua no rodapé. Já é algo grande, né? Já é algo muito grande, né? E o texto que eu li, eu estou mostrando que eu utilizo a Bíblia de Jerusalém. William Branham trabalhava com a King James, né? Da Inglaterra, com Scofield, Dr. Scofield dos Estados Unidos. Eu trabalho com a Bíblia de Jerusalém, e nessa Bíblia aqui não diz cavalo amarelo, amarillo no espanhol, amarelo. No português fala um cavalo esverdeado. E aí eu tenho pregado que esse esverdeado é a cor do Islã, que não deve ser descartado, porque é uma religião maior do que o catolicismo, que só tem cristianismo, que só tem 1,3 bilhão de pessoas, né? O Islã tem mais de 2 bilhões. Além do mais, Apocalipse 19, Yahuanã, que se chama de João, diz: vi a besta e os seus exércitos. Isso é lá no vale do Megido, Amagedon, norte de Israel, Nazaré, né? Norte de Nazaré. Então toda a Bíblia está apontando que esse personagem vai vir do Oriente. Apocalipse 16, 13, 14, na sexta taça as águas do rio Eufrates se secam para dar passagem para os reis do Oriente, né? Então o Eufrates nasce na Turquia, do Recep Erdogan, que está apoiando
os rebeldes que tomou Alepo na Síria, né? Acharam que a guerra da Primavera Árabe no Oriente Médio tinha acabado. Ela foi em 2011, ela está de volta, né? Eles vão querer tomar Damasco. Estão sendo apoiados pela Turquia. Dizem que até os Estados Unidos está por trás. Já a Síria, que também corre o rio Eufrates nela, do Bashar al-Assad, ele está na capital Damasco, né, sendo apoiado pelo Irã e pela Rússia, né, que está bombardeando Alepo, os rebeldes de novo, como na Ucrânia, né, por trás da Ucrânia está Estados Unidos e OTAN, e a Ucrânia contra a Rússia contra a Ucrânia, de novo uma guerra no Oriente Médio, de um lado os Estados Unidos, né, do outro lado a Rússia, né, são guerras, né, são guerras, e lembrando que a profecia da Bíblia diz que esse personagem vai estar no Oriente Médio. Paulo chegou a dizer em 2 Tessalonicenses capítulo 2 que ele vai se sentar no templo de Deus, então ele vai estar no Oriente Médio. Lê Abacuque, capítulo 2, a partir do versículo 5. O mesmo que diz o quarto selo aqui, diz em Abacuque. Aqui diz: vi aparecer um cavalo esverdeado, seu montador chama-se Morte, e o Ardes é uma palavra grega, né? E o Ardes o acompanhava. Mas lá em Abacuque fala que é um homem rico, né, arrogante. A morte e o Sheol estão com ele, né? E aí você tem Naum, você tem Miqueias falando que vai ser um rei, né, assírio. O Império Assírio não existe hoje, né? Mas ele compreendia ali o Egito, tinha tomado Israel, né, no tempo de Tobias. Quando você lê Tobias, você vê isso. Ele tinha tomado a Síria, né? Não confunda a Síria com Síria. A Síria que é o Império. Tomado o Iraque, a Pérsia, o Irã, e o Eufrates corre ali, ó. Nasce na Turquia, corre pela Síria, onde está havendo guerra, né, civil na Síria, vai pelo Iraque, mas no Iraque também corre o rio Tigre, né? O Eufrates passa no Iraque e ele termina lá no Irã. Esses são os reis do Oriente. Ele ainda não se secou. Está secando, né? O Eufrates vai se secar, as águas do Eufrates, na sexta taça. Nós ainda não estamos nem no quarto selo. Nem no quarto selo ainda, porque o quarto selo é o arrebatamento, diz William Branham na mensagem de Sardes, né? E a noiva será arrebatada no quarto selo. Imagina quando chegar as taças, a sexta taça para o rio Eufrates se secar. E ainda tem que tocar a sétima trombeta para os reinos do mundo vir a pertencer a Jeová e ao seu filho, o Cordeiro. E antes da sétima trombeta tem que vir um sétimo anjo para os gentios, tem que vir Moisés e Elias para os 144 mil. E o William Branham explica que no sexto selo soam todas as 7 trombetas, não, as trombetas. Sexto selo vai ser Elias e Moisés. Soarão futuro, soaram passado, soarão futuro, né? Soam presente, né? Sabemos que quando houve o Holocausto na Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, ali houve a sexta trombeta, 200 milhões de demônios foram soltos do rio Eufrates. Na sexta trombeta, o Eufrates não se seca, mas sai dali 200 milhões de demônios. Nenhum exército na Terra tem 200 milhões de soldados. Os Estados Unidos tem, acho que 1.300.000, a Rússia 1.300.000, a Turquia 600 mil soldados, a China, que tem o maior número de soldados, 2 bilhões, né? Estados Unidos 1.300.000.000, Rússia 1.300.000.000, a China 2 bilhões, né? Então aquilo ali eram demônios e foram soltos ali em Roma com Benedito Mussolini,
na antiga União Soviética com Joseph Stalin e na Alemanha com Adolf Hitler, né? Eles perseguiram os judeus. Você está vendo que não podemos dizer que o Apocalipse vai por uma ordem cronológica, né? Porque William Branham, por exemplo, diz que a noiva da palavra sobe no capítulo 4 do Apocalipse e só retorna no capítulo 19. Porém, o sexto selo está aqui no capítulo 6, versículo 7 e 8, o sétimo anjo. E quando estiver pregando, aí terminará, não haverá mais demora, o tempo dos gentios está ali em Apocalipse 10. Como Moisés e Elias está no capítulo 11, antes do tocar da sétima trombeta, né? E eles são o sexto selo. E no quarto selo haverá o rapto. Porém, eu quero ler aqui, mostrei aqui coisas que a Bíblia de Jerusalém tem e as demais Bíblias não tem, porque Martim Lutero retirou esses 7 livros da Bíblia. Na verdade, Lutero tirou 8 livros, já expliquei isso. A carta de Tiago e Jacó, mas depois ele retornou de volta. Acho que numa segunda edição da sua Bíblia, mas manteve a retirada desses 7 livros, senão você estaria lendo cavalo esverdeado, em vez de cavalo amarelo. Senão William Branham, quando pregou o quarto selo, estaria pregando cavalo esverdeado, e não cavalo amarelo. Vê? O que Lutero fez? Fez William Branham pregar cavalo amarelo, no quarto selo. Mas minha Bíblia é de Jerusalém, eu estou pregando cavalo esverdeado. Ou seja, diferente de William Branham. Você consegue ver isso? Eu vou ler aqui em Daniel, eu preciso ler Daniel, porque o irmão Branham fala que esse quarto cavalo, o montador é a besta, né? Ele tinha dito anticristo, o cavalo branco, falso profeta, o cavalo vermelho, o cavalo preto. Mas hoje eu estou pregando diferente de William Branham. Estou dizendo que não é anticristo, era anti-Machia. Porque Cristo é grego. Os gregos vieram em Joanã, João 17, veio o Machia, Yehoshua. Ele não deu entrevista aos gregos. Depois os helenistas transliteraram, olha o erro aí, o nome Yehoshua Machia para Jesus Cristos. Depois os romanos, com Jerônimo, na tradução da Bíblia da Vulgata, sob ordem do Papa Damásio, transliterou para Jesus. Jesus, acho que no ano 483, 86. E aí, em 1524, Jean Joel Tricino modifica a letra I para J, aí vem o nome de Jesus. Porém, é hora de voltar ao hebraico, filhinhos. Chegada a última hora. Como ouviste, aí vem o anti-Machia. Não é anticristo. Toda a cristandade, todos os católicos cristãos, protestantes, igrejas protestantes cristãs, pentecostais cristãs, deuteropentecostais cristãs, neopentecostais cristãs, incluindo os seguidores da mensagem de William Branham, que prega Jesus Cristo, estão seduzidos, estão enganados. Está todo mundo enganado aí, ó. Eu leio Daniel capítulo 7, ele fala dos 4 animais, mas a preocupação de Daniel era com o 4º animal, né, espantoso, porque ele tinha uns dentões de ferro, né? Daniel capítulo 7, versículo 15, depois vou ler Apocalipse 17, eu preciso ler, isso aqui fala da besta, né, que está chegando, né, esse 4º cavalo. E eu, Daniel, fiquei inquieto no meu espírito, e as visões de minha cabeça me perturbaram. Você vai ver que ele teve um sonho, do sonho virou visões noturnas, né? Dormiu, sonhou, e do sonho a coisa virou visões noturnas. Deixou Daniel perturbado. Aproximei-me de um dos que estava ali presente e pedi-lhe que me dissesse a verdade a respeito de tudo aquilo. E ele me respondeu, fazendo-me conhecer a interpretação dessas coisas. Estas feras enormes, essas feras enormes, né? Aí no livro de Daniel, né?
um leão, um urso, um leopardo, embora Apocalipse 13, na Bíblia de Jerusalém, fala uma pantera, né? Uma besta com 10 chifres. Aqui fala 4 animais em Daniel 7, mas Apocalipse 13, os 4 animais faz uma fusão, funde tudo em uma besta, em um só animal. Mas deixa eu ler aqui. Fazendo conhecer a interpretação dessas coisas, essas feras enormes, em número de 4 animais, são 4 reis que se levantarão da terra, e os que receberão o reino são os santos do Altíssimo, os Kadosh, né? E eles conservarão o reino para sempre, de eternidade em eternidade. Quis então saber acerca da 4ª fera, porque ela tinha os dentões de ferro e triturava tudo, né? Era o pior dos 4 animais, que era diferente de todas as outras feras, né? Todas as outras, extremamente terríveis, com dentes de ferro, garras de bronze, que comia e triturava, e depois colocava os pés, calcava os pés o que restava, e também sobre os 10 chifres. Aí o Apocalipse 17 vai falar desses 10 chifres, né? O Apocalipse 13 também vai falar desses 10 chifres na besta, que estavam na sua cabeça, e o outro chifre, esse aqui é o pequeno chifre. Quando a besta chegar, a aparecer, ela vai ser esse chifre pequeno aqui, ó. Que vai ter boca e olhos nesse chifre pequeno. Mas vai surgir desses 10 chifres. Que estava na cabeça do 4º animal. E o outro chifre que surgia, diante do qual 3 dos primeiros caíram. Essa besta, quando vier esse pequeno chifre, vai começar pequeno. Assim, do nada, né? Pequenininho, começará a crescer, só que tem boca e olhos nesse chifre, ele já vai arrancar 3 chifres desses 10. Veja o poder que vai ter essa besta. E o outro chifre que surgiu, diante do qual 3 dos primeiros caíram. Esse chifre que tinha olhos e boca, que proferia palavras arrogantes. Daniel 8, 23 fala de um rei de olhar arrogante. Ele é sempre arrogante. A besta é arrogante. Rosto feroz, rosto arrogante, olhar arrogante. Abacuque 2,5 diz um homem arrogante. Ele é rico, mas é um homem arrogante. E quem está com ele? O Sheol, o inferno, o Hades e a morte. E lá em Abacuque diz que ele vai conseguir reunir todas as nações da terra ao redor dele, em torno dele, né? Os povos, né? Mesmo sendo arrogante, né? O mundo nunca viu esse personagem, verá, porque ele vai ser o próprio Satanás em carne. Lembra de Matitial 4? Quando Satanás ofereceu os reinos do mundo ao Mashiach e Yehoshua, para que o Mashiach ajoelhasse perante Satanás, o Mashiach disse, vai-te, Satanás. O Mashiach recusou, só adorarás ao Criador, né? Ao Senhor Deus, o Criador, né? Somente o Criador pode ser adorado. Mas aquela proposta que Satanás fez ao Mashiach Yehoshua, e Mashiach Yehoshua recusou, ele vai fazer esse chifre pequeno aqui, ó, que tem boca, que tem olhos, que tem rosto arrogante, rosto feroz, é um homem arrogante, tem um olhar arrogante. E esse personagem aqui, quando ele chegar, ele vai aceitar o que o Mashiach e Yehoshua recusou de Satanás, que é os reinos do mundo. Satanás disse, me foi entregue, desde a queda de Adão, os reinos do mundo passou a estar nas mãos sujas de Satanás. Na verdade, o Cordeiro, Yehoshua Mashiach, que tira o pecado do mundo, ao morrer na cruz, ele comprou as almas dos eleitos, dos escolhidos, dos predestinados de volta. Também a terra, mas ele só toma controle da terra no tocar da 7ª trombeta, de 7 trombetas. Quando tocar a 7ª trombeta, os reinos do mundo voltarão a ser do Criador Yehová e do seu filho Yehoshua Mashiach, o Cordeiro. Até lá, Satã está nas mãos sujas de Satanás e ele ainda vai oferecer para a besta.
Não diz Apocalipse 13, lá no 12, último versículo, me pus de pé na areia do mar, ele vê uma besta surgindo. E ele vê que o dragão dá a sua autoridade e o seu trono à besta. E aonde está o trono do dragão, o trono de Satanás? Está em Hollywood? Está em Washington, na Casa Branca? Está em Paris, na França? Está em Londres, na Inglaterra? Não. O trono nunca mudou, está na Turquia. Ankara é a capital da Turquia. Mas Jeoshua falou na era de Pérgamo, Apocalipse 2:13, eu sei aonde habitas, aonde está o trono de Satanás. É Pérgamo. É Istambul. Na Turquia é uma cidade que tem 7 colinas. Não é a capital, mas faz divisa entre a Ásia e a Europa. E cada colina tem uma mesquita. Então não é só Cincinnati, nos Estados Unidos, que tem 7 colinas, ou o Vaticano, na Itália, em Roma, que tem 7 colinas. Há também Istambul, na Turquia. E eu acredito nas escrituras, na Bíblia, que o trono do diabo não mudou, como diz a Bíblia. Está em Pérgamo até hoje, na nascente do rio Eufrates. O mesmo rio Eufrates que vai se secar no despejar, no derramar da sexta taça, para os reis do Oriente. Então essa besta, ela vem do Oriente, como eu expliquei, porque ela vai se sentar no terceiro templo, 2 Tessalonicenses capítulo 2, vi a besta e seus exércitos, Apocalipse 19, o Armagedon é em Israel, não é nos Estados Unidos, não é na Itália. Mas primeiro o Eufrates vai ter que se secar para dar passagem aos reis do Oriente. Depois 3 espíritos de sapo, um sai da boca do dragão, outro da boca do falso profeta e o outro da boca da besta. Naquele tempo da sexta taça, a besta já se manifestou. Mas primeiro tem que secar as águas do rio Eufrates, tem que dar passagem aos reis do Oriente, para sair esses 3 espíritos de demônio, que fazem milagres, potentes, sinais, maravilhas, tudo falso. Veja, da boca do dragão, o dragão é Satanás, da boca do falso profeta, da boca da besta, a besta é o 4º cavaleiro aqui do capítulo 6, versículos 7 e 8, sai 3 espíritos de sapo que vão ao encontro dos reis da terra, para reunir todos no Armagedon. Por mais que se pregue, não, isso já é para agora, o espírito de sapo da boca do dragão, o espírito de sapo da boca do falso profeta, o espírito de sapo da boca da besta, a besta nem está aqui. Nem está aqui agora, pode que esteja aqui agora. Mas ainda vai aparecer, vai ser apresentado. Entenda o que eu estou pregando, eu estou procurando ser o mais fiel às escrituras. Vou continuar lendo aqui. E também sobre os 10 chifres que estavam na sua cabeça, esse 4º animal, né? E o outro chifre que surgiu, e diante do qual 3 dos primeiros caíram, vai arrancar desde a raiz 3 chifres, né, dos 10. Esse é o chifre pequeno, né? Que tinha olhos e boca, que proferia palavras arrogantes, e cujo aspecto era mais majestoso que o dos outros chifres. Ele vai começar pequenininho, mas é um chifre que tem boca e tem olhos, mas ele vai ser mais majestoso do que os 10 chifres. Estava eu contemplando, e esse chifre movia guerra aos santos. Ele vai lutar contra os Kadosh, né? Você já sabe que as virgens insensatas, 5 virgens insensatas não vão para dentro das bodas, para dentro do arrebatamento. Não tinha azeite, né? Não tinha azeite. Então vão para onde vai haver choro e ranger de dente. Os 42 meses, 1260 dias, 3 anos e meio do reinado desta besta. Mas Daniel 9:27 diz que esse príncipe, ele vai fazer um acordo, e o irmão Breno fala aqui, ó, tá tudo anotado aqui, ó. Rascunho, anotação do 4º selo de William Branham. Vai fazer um acordo com os judeus. Daniel 9:27 diz que é de 7 anos. Aí o terceiro templo ergue. Tá vendo? Tem que ser um antimagia, um marde. Tem que vir alguém
que ao mesmo tempo seja judeu, talvez judeu e árabe ao mesmo tempo, porque Abraão é pai de Isaac e pai de Ismael. Ismael, os árabes. De Isaac vem Jacob, os judeus, as 12 tribos, não? E aí no Emirados Árabes Unidos, em Dubai, está lá os acordos de Abraão para ser assinado. O Bahrein já assinou. Já construíram uma sinagoga, judaísmo, uma igreja, o Papa Francisco captou a ideia e gostou, igreja, né? Cristianismo, mas também lá tem uma mesquita. Essas 3 religiões vão fazer um acordo. Só assim vai ser liberado lá o domo da rocha para ser construído o 3º templo. Tem que ter um acordo, é bíblico, é profecia de Daniel 9:27, de 7 anos. Todas as atenções do mundo estão na Europa, guerra Rússia, Ucrânia, Rússia, mas também estão no Oriente Médio. Essa semana as atenções foi para a Coreia do Sul, né? Lei marcial, né? Na Coreia do Sul, vizinha a Coreia do Norte, Pyongyang, do Kim Jong-un, o ditador com bomba atômica, e do Xi Jinping da China, Partido Comunista Chinês, que também tem bomba atômica. E aqui no quarto selo, o William Branham vai dizer, para não ter medo, o problema não é o comunismo. O comunismo foi levantado para fazer a Igreja Católica, vingar da Igreja Católica, dos 68 milhões de sangue que ela derramou. É assim diz o senhor do profeta William Branham. A Rússia vai destruir o Vaticano, mas também vai destruir os Estados Unidos. Mas e a besta? Estou dizendo, vem do Oriente Médio. Leia Naum, Abacuque, Miqueias. Estava eu contemplando esses chifres, movia guerra contra os santos. Não fala lá que o dragão vai contra a semente da mulher? Apocalipse 12. Jorrar água, vai correr atrás dos que guardam a palavra de Deus. Aí é judeus, 144 mil. E dos que têm o testemunho de Yehoshua Mashiach. Não é mais Jesus Cristo. Se você ficar com Jesus Cristo, o nome de Jesus, você está dentro do ecumenismo que está vindo. Está dentro dessa aliança, desse pacto aí, ó, de judaísmo, cristianismo e islamismo, de sinagoga, igrejas e mesquita. Deve sair da sinagoga, judaísmo. Deve sair das igrejas, cristianismo. Deve sair das mesquitas, islamismo. Mas o judaísmo segue a Torá, o cristianismo a Bíblia, o Islã, o Alcorão. Mas é tudo religião. É tudo denominação, religião. Tem que sair, porque a coisa vai acontecer. É o que eu estou a pregar nesta hora. Esse chifre pequeno vai mover guerra contra quem não for no arrebatamento. Nos últimos 3 anos e meio, quando ele quebra o pacto, quando ele coloca o terror, uma abominação em cima da nave do templo. Vai ler Daniel 9:27. O 3º templo vai ser construído. Vai ler Apocalipse 11. É dado uma vara lá para medir o templo. O 3º templo vai ser construído. Tem gente sonhando com vaca vermelha. Israel tem 5 vacas vermelhas. Vai haver a matança de vaca vermelha. Até o William Branham falou isso. Depois da construção do 3º templo. E é nesse tempo que Elias e Moisés vão aparecer, os 2 profetas de Apocalipse 11. Mas a noiva da palavra já vai no arrebatamento na construção do 3º templo. Quando começarem a construir, 1 Tessalonicenses 4,16, o Senhor vai dar um sinal, haverá a voz do arcanjo e a trombeta divina. O sinal eu tenho defendido aqui, que vai ser a construção do 3º templo. Que o apóstata, imperador César Juliano, acho que foi no ano 261, né? Esse imperador romano autorizou os aldinhos e judeus a construir o 3º templo. E foram construir. As mulheres, madame judaicas, davam joias, né? Houve um empreendimento muito grande. César Juliano, imperador Juliano, autorizou no ano 261 a construção do 3º templo. Quando eles começaram a construir o 3º templo, houve terremoto e fogo subiu de baixo da terra para cima e queimou as ferramentas. Tiveram que abandonar. Os judeus têm até vergonha de citar esse fato. Mas é fato, está na história. Porque eles tinham certeza que ia fazer o 3º templo, mas não era a hora. Aquilo era a era de Pérgamo. O 3º templo vai ser construído na 7ª era de Laodiceia. É na nossa geração, no nosso tempo.
Dessa vez, quando as máquinas começaram, porque Israel tem o Instituto do Templo, já tem todo o material, tem até 5 vacas vermelhas, tem um menorá numa praça lá, todo folheado de ouro, né? Com 7 lâmpadas, tem tudo. As roupas dos Cohen, dos levitas, no museu lá, no Instituto do Templo. E dessa vez, quando forem construir o terceiro templo, sob o pacto do príncipe aí, de Daniel 9:27, não vai ter terremoto e nem fogo vai subir de debaixo da terra, como subiu no ano 261 e impediu os judeus, os Yehudim, de construir o terceiro templo. Dessa vez, está liberado construir, porque o anti-Mashiach, a besta, o pequeno chifre, vai se sentar nesse templo. Não é eu que digo, não, é Paulo. E Paulo diz que ele vai requerer, vai exigir adoração, vai ter que adorar ele. Ele se levantará contra tudo que se chama Deus. E ele vai ser adorado. Quem não adorar vai morrer. Ele vai mostrar as suas garras. Ali quando quebrar o pacto, né? O acordo, o concerto com os judeus. Ele estava contemplando e esse chifre movia guerra aos santos e prevalecia sobre eles. Haverá choro e ranger de dente. Vai morrer quem não subir no arrebatamento, quem não for nas bodas do Cordeiro, né? Na festa do casamento nos ares, né? Fica aí, eu estou vendo gente pregando não há arrebatamento, mas há arrebatamento. O arrebatamento é para os gentios, eles ficam lendo Matitial, Mateus 24, aqui, como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Ali é para Israel, gente. Quando 8 foram salvos dentro da arca, o resto foi tomado. Aí tem gente que diz assim, não, eu não quero ser tomado no arrebatamento, eu quero ficar na terra. Os que for tomado vai ser destruído. Aquilo ali é para Israel, gente. Dias de Noé, como nos dias de Ló, não? Não, eu não quero ser tomado. Mas vai ler 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, para as nações, onde Paulo diz, sendo dada a palavra de ordem, mesmo o Senhor descerá do céu com um sinal, a voz de arcanjo, a trombeta divina, e os que morreram no Mashiach ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos transformados e seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar com Adonai, com o Senhor nas nuvens. Veja, aí é o arrebatamento. Aí não é Mateus 24. Mashiach diz, só fui enviado as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 24 é para Israel, para as 12 tribos. Enviará os seus anjos, vão reunir os escolhidos nos 4 cantos da terra, né? Os 4 ventos da terra. Isso é para Israel, gente. Mas 1 Tessalonicenses é para os gentios. 70 semanas de Daniel 9:27, é para Israel, gente. 1 Tessalonicenses 4:16, o rapto, os mortos ressuscitados, os vivos transformados, 1 Coríntios 15, no toque da última trombeta, a última trombeta do jubileu, trombeta do sétimo anjo, Apocalipse 10:7, trombeta da última pregação do evangelho. Isso é para os gentios, gente. Isso não é para Israel. Para Israel é Elias e Moisés, Apocalipse 11. Para os gentios é o sétimo anjo de Apocalipse 10, versículo 7, que traz os 7 trovões. Será que não dá para entender, diferenciar que, como William Branham fala, Deus não trata com judeus e gentios ao mesmo tempo? Quando ele trata com judeus, não está tratando com gentios. Quando ele trata com gentios, não está tratando com judeus. Ainda estamos na 7ª era. Enquanto não houver a perseguição das virgens que ficou para trás, insensata, estamos na 7ª era de Laodiceia. Quando é que o rapto, qual o sinal de que o rapto vai acontecer? Quando houver essa perseguição desse pequeno chifre, que ainda nem apareceu, pode estar aí já. Esse personagem, né? E esses 10 reis aqui, donos do mundo, vai dar o poder a ele, né? Estava eu contemplando esse chifre, o chifre pequeno, movia guerra contra os santos e prevalecia. Ele vai ganhar, né? E até o momento em que veio o ancião de dias, e foi feito o julgamento em favor dos santos, do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos entraram a posse do reino. Aí ele vai falando aí, continua, a 4ª fera será o 4º reino na terra, diferente de todos os reinos.
Aqui eu vou pular, vou saltar, proferirá insultos contra o Altíssimo. Não diz Tessalonicenses 2, sentará lá no Oriente Médio, lá no terceiro templo, no templo de Deus, se levantará contra tudo que se chama Deus. Olha aqui Daniel dizendo, proferirá insultos contra o Altíssimo, porá à prova os santos do Altíssimo. Ele tentará mudar os tempos e leis. Ele ainda vai vir, e os santos serão entregues em suas mãos, por um tempo e metade de tempo, aos 3 anos e meio. Ele vai devorar tudo. Tá aí, eu estou a vos pregar a verdade, né? Aqui Apocalipse também fala dele aqui, ó, o 13, né? Tá tudo, houve a fusão aqui, vi então uma besta subir do mar é nações, né? Tinha 10 chifres, 7 cabeças, sobre o chifre, olha os 10 chifres, que aqui embora não fala do quarto animal, mas tudo aqui é o quarto animal. Tá tudo fusão, fundiu, porque era o quarto animal que tinha 10 chifres, que tinha pés de bronze e os dentões de ferro e triturava tudo. O que sobrava ele calcava, pisava com os pés de bronze. Tinha 10 chifres, olha aqui o quarto animal. Desses 10 chifres vai sair um chifre pequeno com bocas e olhos. Vai arrancar 3 desses 10 chifres aqui. Esse aqui é o antimachia, a besta, que está vindo. 7 cabeças, sobre os chifres havia 10 diademas. Aqui vai dizer que 7 cabeças são 7 montes. Não deve desconsiderar a Turquia. Istambul. Tem 7 montanhas, cada montanha é uma mesquita. E lá é os reis do Oriente. A 6ª trombeta, aquilo lá se seca. As águas do Eufrates, a nascente é na Turquia. Depois de tudo isso que saem 3 espíritos de sapo. Da boca do dragão, Satanás, da boca do falso profeta e da boca da besta. Naquele tempo lá, a besta já apareceu, né? Mas o trono do diabo é na Turquia. E sobre as cabeças um nome blasfemo. A besta que vi parecia uma pantera, os pés... Pantera, aí 2 pontos, os pés como eram de urso e a boca como de mandíbula de leão. E o dragão é Satanás, entregou o seu poder e o seu trono. Mas o trono do diabo é em Pérgamo, é Turquia. Aí vem Apocalipse 17, que eu também quero citar aqui. Os 10 chifres que vi são 10 reis, que ainda não receberam um reino. Se no tempo de Jeoanã de João não tinha recebido, ainda hoje não receberam, mas pode receber a qualquer hora. E esses, porém, receberão autoridade como reis por 1 hora apenas, juntamente com a besta. E nós estamos vivendo em dias em que governos podem cair de uma hora para outra. Olha os rebeldes tentando derrubar o Bashar al-Assad da Síria. E os russos colocando seus aviões e tentando proteger lá o petróleo sírio, né, que também pertence aos russos. É tudo guerra por petróleo. Estados Unidos, Israel, quer tomar a Síria porque ele tem petróleo demais da conta, né? Que vai pelo mar Mediterrâneo, né? Tudo é interesse, gente. Tais reis têm um só desígnio: entregar o seu poder e autoridade à besta. A besta é esse montador, cavaleiro do 4º selo, cavalo esverdeado, e ele se chama morte. O irmão diz que morte quer dizer separação eterna do Criador. Farão guerra contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. Porque o Cordeiro é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E com ele vencerão os chamados escolhidos. Os fiéis. A pergunta a fazer nesta hora: de que lado você vai estar? Eu digo, quer ser salvo? Fique do lado de Yehoshua Mashiach, não de Jesus Cristo. Isso é nome romano, latim. Nome não transitério. Viajei 10 países: México, Equador, Honduras, Venezuela, Colômbia, Chile, Paraguai, Argentina, Honduras, África do Sul, Costa do Marfim. Meu nome nunca mudou. Era o mesmo do passaporte. Agora, os tradutores aí, gregos, romanos, não? Da igreja romana, alterou o nome. Os gregos mudou, depois os romanos mudou, mas agora é hora de voltar ao nome hebraico, hebreu original, porque os eleitos devem ficar do lado de Yehoshua se quiser vencer, né?
Pronto, eu estou aqui com o quarto selo. Eu vou ser breve, né? Eu fui lendo ontem o quarto selo de William Branham. Irmão Branham diz assim, no parágrafo 4, achei que esse não ia vir, esse quarto selo, mas finalmente veio. Acho ser uma das principais mensagens da igreja nesse tempo. Isso é 63, né? Algumas coisas o tempo não me permite, já é 45 minutos de oratória aqui, então eu tenho que saltar algumas coisas. Quando alguém, parágrafo 42, referência 42, quando alguém pensa que tem os 7 trovões, se não condiz com o restante da palavra, há algo errado. Tem que encaixar, né? Os 7 trovões, o William Branham diz que não é antibíblico, extra-bíblico. Embora as 7 vozes, João foi proibido de escrever e não tem símbolo, como William Branham diz na referência 47, quarto selo, mas não pode ser uma pregação contra as escrituras. Só trovejou, não tem símbolo. Houve 7 trovões, 7 vozes. Vai ser algo fora da Bíblia? Não pode. Eu, por exemplo, quando eu prego a Bíblia de Jerusalém, e estou pregando esses 7 livros que Lutero retirou, quando eu estou trazendo de volta, já estava escrito antes do monge Lutero retirar esses 7 livros lá em Wittenberg, lá na Alemanha. Já existia na Bíblia. Lutero quis tirar, como ele tirou a carta de Tiago. Voltou Tiago, mas não voltou os 7 livros. E é importante esses 7 livros nessa hora. Ele contém coisas que a gente não sabia. Por exemplo, o anjo Rafael. Onde é que você vai ouvir numa igreja Assembleia de Deus, CCB, Tabernáculo da Fé, Deus e Amor, que o anjo da cura divina é o anjo Rafael, um dos 7 anjos, né? Do Apocalipse. Onde é que você vai ouvir? Você vai ouvir agora, quando o livro de Tobias, que é chamado de apócrifo, mas não é apócrifo, é verídico, está de volta. Está de volta. Os 7 trovões não podem ser contra a Bíblia. Eu não estou contra a Bíblia. Eu não concordo com Lutero. Tem coisas que o irmão Branham fala, eu também não concordo. Eu tenho o direito de pregar o melhor do meu entendimento, o melhor da minha convicção. Se eu ver que a peça encaixa no quebra-cabeça, está ali uma pecinha quadrada, para que eu vou forçar no quebra-cabeça uma pecinha quadrada num espaço redondo? Não encaixa. Não encaixa. Então temos 7 trombetas aqui para ainda serem apresentadas. Uma mulher queria pregar 7 trombetas, mas não foi possível. Ele disse que ela é só para Israel, não é benefício para os gentios. Não? E elas soam debaixo do 6º selo. Não? Nós ainda não vimos o 4º se cumprir. Ainda podemos dizer que estamos chegando ao 4º selo agora. Não? O cumprimento. Aberto foi. Agora vai cumprir-se, né? Referência 53. O irmão Branham explica como é que naquele quartinho, 7 dias, ele recebia a revelação para pregar os 7 selos, né? Ele fala lá que ficava sentado, andava um pouquinho, sentava, então volta. E quando vejo, e verifique, quando vejo onde ele disse isso, Deus falava, o Criador falava com William Branham. Penso, bem, parece que vi isso em algum lugar. O irmão Branham diz, então aponho minha concordância. O irmão Branham tinha uma concordância, eu vou pesquisar. E sei que é Deus enquanto está batendo escritura com escritura, está encaixando, harmonizando, sincronizando, unindo escritura com escritura. Se não alinha com as escrituras, se não encaixa com as escrituras, se não bate escritura com escritura, então não pode ser pregado. 108, e deve acontecer isso no final da era da igreja, pouco antes do arrebatamento. Esse montador chamado morte do 4º cavalo esverdeado, é o que ele está profetizando, mas não é para o meu dia, não é para 1963. Agora que vai fazer 59 anos nesse mês de dezembro da morte de William Branham, quase 60 anos, será que não estamos chegando na hora do cumprimento do 4º selo? Será que não estamos chegando próximo ao arrebatamento agora? E eu digo, com o nome de Jesus Cristo, católico, latim, romano, você não vai no rápido não, viu, seguidor da mensagem de William Branham? Muda enquanto há tempo.
referência 117. Agora ele tem um nome, morte. Parece que tem um parágrafo aqui, uma referência. O Mombrano diz que é a águia que vai identificar essa morte, né? Qualquer coisa que é aqui o Mombrano diz anticristo, mas eu falo antimachia, porque o nome Yehoshua voltou, né? O nome verdadeiro em hebraico. Qualquer coisa que é anti é contra o verdadeiro. Tem que ser morte. Você não vê que o Mombrano não pôde aceitar batismo nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo? Com o Lutero, eu também não posso aceitar o nome de Jesus, já que eu descobri que a letra J não tem no hebraico, nas 22 letras alfabetas do hebraico. E eu mostrei aí no primeiro selo, onde o irmão Branco diz que Jeová não é nome, J-U-V, né? Mas o certo é YHWH. O irmão Branco diz que Jeová não é nome. Se Jeová não é nome, Jesus também não é nome, não. Mas o Mombrano foi salvo, Wesley foi salvo, Lutero foi salvo, Francisco de Assis foi salvo, São Patrício foi salvo, São Martinho foi salvo, Irineu foi salvo. Porém, hoje, se você recusar o nome Yehoshua Mashiach, você não vai ter salvação. 122, já tivemos veste de Elias, mantos de Elias. Alexandre Doe está sepultado numa cidade americana lá, em Volta. Ele foi enterrado com o manto de Elias, né? Ele dizia que era Eliseu, né? Aí o irmão Branco dizia, Satanás produzindo imitação para desorientar a mente. Tanta imitação, Cacô Felipe é uma imitação de Satanás. William Souto Santiago é uma imitação de Satanás. Edgar Roscoe, Joanesburgo, África do Sul, outra imitação de Satanás. Tanta imitação de Satanás. E o William Brandt diz que isso aí era o diabo levantando esses imitadores, porque um dia viria a verdade, o verdadeiro. Então serve para distrair esses ismos, essas imitações, imitadores, querendo ser profeta. Nem mensagem tem, nem pregação tem, nem trazem o Evangelho de Paulo. Eu tenho aqui 6 pontos do Evangelho de Paulo que deve voltar aqui. Mulher lavar os pés, na hospitalidade, 1 Timóteo 5:8-10. Mulher usar o véu em público, 1 Coríntios 11:10. O ósculo, a saudação ao ósculo santo, Romanos 16:16. Não pagar dízimos. Isso é só para levitas, deve instituir e receber. Eu estou pregando aqui o nome Yehoshua em hebraico, voltando. Se um ponto, desobedecer um ponto do Evangelho de Paulo, você está perdido. Imagina, até agora só tem 406. Você vai subir para mais de 1000 pontos. Gálatas 1:8 e 9. Se um anjo descendo do céu, ou nós mesmos, ou alguém pregar o Evangelho diferente do que já foi anunciado, está tudo aqui na Bíblia. Não pode tirar e nem acrescentar. Se você pregar diferente, é amaldiçoado, é anátema. Porém, a terra está cheia da imitação de Satanás. Agora, quando a palavra original chega, as pessoas não vão sair das prisões, dos rios, das igrejas, das denominações, das organizações religiosas, não? Aí no 138, William Branham diz, do quarto selo, Deus sempre trata com o indivíduo, no singular. 2 homens têm 2 ideias. Ponha 2 homens para dirigir um volante. Um vai girar o volante para um lado, outro para o outro, o carro vai bater. Não vê igual, não. Nunca houve 2 profetas maiores na terra, William Branham dizendo, profetizando ao mesmo tempo. Não, senhor. O irmão Branham dizia, é confuso demais, geraria confusão. Aí o William Branham dizia que o Criador, ele tem que conseguir um homem completamente rendido e usar essa pessoa. Então, 2 homens é 2 ideias. 2 pregações diferentes. Nunca houve 2 profetas maiores na terra ao mesmo tempo profetizando. Não, senhor, confuso demais. Aqui no 139, William Branham diz, do quarto selo, mas haverá algum dia, haverá alguém que o ouvirá, palavra por palavra. Não importa o que qualquer um diga. Vai vir um homem um dia, diz o Branham, que vai pregar a palavra original, né? O Evangelho de Paulo sem sair uma vírgula.
E ele nunca se afastará dela, da palavra original. Dela é a palavra original, isso mesmo. Ele esperará no assim, diz o Senhor. E então não se moverá até então. Ele será adequadamente vindicado. Porém, o Mambrano fala que esse profeta que vem após ele só vai conseguir um rebanhozinho, bem pequenininho, porque o Mambrano falou, acho que é no primeiro selo, que ele vai ser 10 milhões, 1 milhão de vezes mais, muito humilde, né? E quanto mais humilde, as pessoas não darão atenção, né? Como Iehoanã batizando o Rio Jordão, vestido com a túnica de pelos de camelo. Os sacerdotes foram lá, fariseus, saldos seus, mas ninguém batizou, né? Só foi para espiar, né? Só para espiar, para verificar, para fazer, dar uma espiadinha. Eles nunca iriam se humilhar ao ponto de pedir para Iehoanã os batizar no Rio Jordão. É como agora! Branamistas! Bramistas! Braístas! Vocês que espiam a minha pregação! Vocês querem uma pregação que batiza em nome de Jesus Cristo, não? Vocês nunca terão coragem de descer as águas e se batizar em nome de Yehoshua Mashiach em hebraico para ir para o céu, mesmo lendo em Iehoanã, João 4:22, que a salvação vem dos judeus, dos Yehudim. Então o nome tem que ser em hebraico. Então espia, fica espiando de longe. 148, do quarto selo. Mas agora, quando surge a era da águia, Deus sempre compara seus profetas à águia, não? Aí o Mambrano vai dizer que a águia sobe muito alto e o corvo e o falcão não dá conta de acompanhar a águia, não? A águia é o quarto animal que avisa que o cavaleiro, o montador, chama-se morte. A águia é o quarto animal que avisa que a cor do cavalo é esverdeado. É o Islã. Que avisa que a besta vem do Oriente. Leia Apocalipse 19. 2 Tessalonicenses 2. Abacuque 2:5. Apocalipse 16, 13, 14. É tudo o Oriente ali, ó. E a besta e os seus exércitos no Oriente. O homem do pecado, Belial, o ímpio. O filho da perdição se sentará no templo de Deus e vai exigir adoração sob pena de morte. Quem não adorá-lo nos últimos 42 meses. O aviso, o alerta está sendo dado. Quem crerá, eu não sei. Quem crerá, eu não sei. Eu vou saltando coisas. O Mambrano fala no 159, o amarelo é a mistura das cores. O Mambrano estava usando a Bíblia Scofield King James, e agora eu uso a de Jerusalém, que diz que a cor do cavalo é esverdeado. 160, tá certo aqui, William Branham, 160. Isso é quando Satanás vai ser expulso do céu, Apocalipse 12, né? Ele vai ter pouco tempo, 3 anos e meio. Já falei do comunismo, que é levantado para vingar o sangue, né? Dos 68 milhões que a Igreja Católica matou. Né? Agora aqui, presta atenção no 173. Adorar o dragão e adorar a besta. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar o seu nome. Aí vamos dizer assim, ó, dar-lhe um título, né? Título, com Lutero trouxe os títulos, para substituir o nome, trouxe Pai, Filho e Espírito Santo, títulos. Porém, William Branham pregou Jesus, para substituir o nome também. O mesmo que Lutero, o erro de Lutero, o mesmo erro. Mas Lutero não viu, né? Nem o Branham viu esse erro. Não estou culpando Lutero e nem William Branham. Não viram esse erro. Pregou, Pai, Filho e Espírito Santo, Martinho Lutero. Pregou. Em nome de Jesus. Você não vê aqui no primeiro selo, o Branham dizendo: Jeová não é nome. Jeová não é nome. Bem que o doutor Lili Vale poderia dizer YHWH, mas não diz. Mas eu estou aqui para dizer agora que é YHWH. Jeová não é nome. Como é que fica aquela voz que falou para William Branham?
O Jeová do Novo Testamento é o mesmo Jesus o Jeová do Velho Testamento é o mesmo Jesus do Novo Testamento. Eu já disse que eu não entendo isso, eu não vou julgar. Eu só tenho que pregar o que eu tenho que pregar aqui. Você que faz seu julgamento. Mas deram-lhe um título, né? Porém, na hora da meia-noite, o nome em hebraico volta a ser pregado, né? Vou saltando porque o tempo já deu 1 hora de pregação, é hora de encerrar, né? 180, William Branham fala dos 7 trovões, não dá para ler. 183, agora acontece mais tarde, esse 4º selo. A besta, né? Então, William Branham falava, ele era anticristo, falso profeta, vai virar besta. Acontece mais tarde, ele se tornará besta após algum tempo, quando não cumpriu o concerto com os judeus. Tem um concerto, Daniel 9:27, vai haver uma aliança, um concerto, um acordo, um pacto. Mas quando ele quebrar o pacto, o 3º tempo já vai estar pronto, ele vai colocar o terror, a abominação, Daniel 9:27, em cima do 3º tempo. A noiva da palavra original já subiu no arrebatamento, né? 184, Mombrano fala do cloro e do advogado. 188 ele fala de criar esquilos. 194 ele fala de Judas Iscariote. 195, tudo aqui não tem tempo de setar sobre esse assunto comentado, né? 195, o Mombrano fala do 4º selo. Agora, isso não é em nosso dia, será mais adiante. Vai fazer 59 anos que William Branham morreu. É um selo predito. Porque ele fala igreja, mas não é igreja, é noiva. Que é Hilá, que é Niciã, a noiva da palavra, né? Já terá subido quando isso acontecer, né? Quando romper o pacto ali. Os últimos 3 anos e meio, 202, somente siga as escrituras. Olha que coisa bonita. Branham mandando, dando ordem para seguir as escrituras. E não é o que eu tenho pregado? Escritura, Bíblia pura, do Bereshit, Gênesis, Apocalipse, incluindo Tobias, Judite, Macabeus 1 e 2, Baruque, Eclesiástico, Sabedoria. Eu tenho pregado não só 66, mas mais 7 livros. Tenho procurado pregar a Bíblia toda aí, 406 pontos do Evangelho de Paulo, e eu parei lá em 1 Timóteo, e eu vou seguir com 2 Timóteo. Segue as escrituras, siga através das escrituras. Também vamos dizer assim, siga os filhos de Caim e veja o que eles se tornarão. Siga os filhos de Sete. Às vezes você tem que estar de olho em muita coisa. Agora ele é chamado pela águia de morte. Morte é separação eterna de Deus. A águia é um profeta. 2:7-9, a batalha que começou no céu vai chegar na terra, virá para a terra, vai terminar na terra, na forma, no tempo do fim, numa batalha chamada Magedon. O Mombrano fala isso também no 2:7-9 e 2:8-6. Seu Oriente Médio. Seu Oriente, como eu tenho pregado. 2:9-1, o anticristo rejeita a doutrina da verdadeira noiva. Agora é antimachia, né? Eles vão ficar com Jesus, católico, nome católico, como no tempo Mombrano ficaram com Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade, 3 pessoas distintas. Agora os seguidores de William Branham vão ficar com o nome de Jesus, né? Vão recusar o nome em hebraico, vão rejeitar, vão ressachar. Que pena, né? Vão perder a vida eterna, porque a vida eterna está no nome. Eu preguei aqui, né? Falando de Kefas, Atos 2:21, aquele que invocar o nome de Adon, Adonai. E qual é o nome? Yehoshua. Debaixo do céu não há outro nome pelo qual podemos ser salvos, a saber, Mashiach, Yehoshua, Mashiach. Atos dos Apóstolos 4, versículo 12. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se com tua boca confessar que Yehoshua é o Senhor, Adon. Adon no hebraico quer dizer Senhor. No seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Que pena. Vão perder a salvação por causa do nome católico Jesus. Não vão abandonar o nome católico Jesus para o nome hebreu Yehoshua. 2:9-5. Uma hora eu vou vir pregar sobre isso. Como Esaú e Jacó. Esse Esaú aqui, ele tem significado no Oriente, viu?
Até pro antimachia, pra besta, né? Mas aqui o Mambrana vai fazer um paralelo do Esaú e Jacó, né? Esaú e Jacó, né? No 2995, né? Uma hora eu poderia vir pregar sobre Esaú, né? 300. Aí agora o Mambrana vai falar de política, né? Como foi que esse presidente se elegeu mesmo? Democratas, né? Como que colocar? Talvez possa ser John F. Kennedy, tem que ver, né? Que em 63, ambos estão podres. Lembrando que democratas e republicanos estão podres. E o cristianismo, vocês vendem sua primogenitura para participar dos democratas, né? Porém, agora quem ganhou foi um republicano, Donald Trump. Com o voto dos pentecostais e dos evangélicos. Eu sonhei com o Donald Trump um dia antes da eleição com um vaso, sem fundo e sem tampa. Branco quer dizer paz, né? E ele perturbado com esse vaso, e onde ele estava ali, eu fui pedir para retirar. Quando foi retirar o Donald Trump, ele sacou uma espada. Esse mesmo Trump, em 6 de janeiro de 2020, ele não reconheceu a vitória de John Biden, esse republicano dos democratas. Pelo contrário, ele foi tomar refrigerante e incentivou os trumpistas a invadir o Capitólio. Morreu gente lá. Essa mesma América do Norte que viu esse golpe, aquilo ali é um golpe de Donald Trump. Morreu gente dentro do Capitólio lá, onde funciona a Câmara, o Senado, né? Eles queriam pegar os senadores e deputados, morreu gente. Trump tomando refrigerante e vendo aquela baderna que ele próprio produziu, nunca tinha produzido isso em Abraham Lincoln, George Washington, Thomas Jefferson. Grandes estadistas americanos, os Estados Unidos já teve grandes estadistas. Agora um homem que mandou invadir o Capitólio, o Senado e a Câmara, não é que ele vem e vira presidente. Só que ele vai vir com espada, viu? Vai vir com espada. 301, essa nação segue o modelo de Israel. Ocupou a terra, né? Tomou dos índios. O Mambrana fala aqui no 301, os índios são os verdadeiros americanos, né? Porque os rios, nos Estados Unidos, lá aqueles rios, Rio Ohio, os índios não colocavam lata de cerveja, preservativo, prostituição. Eles respeitavam a natureza, né? Mesmo quando matavam um búfalo, a pele virava roupa, os ossos viravam prato, colher, né? Diferente do homem branco que mata por esporte, safari. Né? Só para ter diversão. Olha, que o Criador Jeová e o seu Filho unigênito Yehoshua Mashiach, nosso Salvador, nosso único mediador entre o Criador Jeová e a humanidade, os homens e mulheres, abençoe essa pregação nesta hora. Amém.